Então, na aula passada a gente tinha parado aqui na definição dos TCs, tá? A gente tinha descobrido aqui a relação de transformação de cada um dos TCs aqui do sistema, né? E tinha também feito uma simulação ali do sistema nos dois simuladores, né? Então, continuando o exercício aqui de onde a gente parou na aula 2, o próximo passo agora, tá? É definir o elemento direcional aqui dos relés, tá? Conforme eu expliquei na aula 1. Então, a coordenação ela será feita em dois grupos de relés, tá? Simulando dois sistemas radiais em oposição, tá? Que é o que a bibliografia traz ali como solução para a gente fazer a coordenação ali dos relés em sistemas em anel, né? A gente seleciona aqui dois grupos, o grupo azul que está circulado em azul e o grupo dos relés em vermelho que está circulado aqui, né? Tá com um círculo vermelho. Então a gente vai abrir esse anel aqui em dois pontos. Primeiro eu vou abrir esse sistema aqui, tá? Vou fazer um seccionamento fictício do anel, tá? Apenas para determinar os direcionais, porque na prática o sistema ele não vai operar assim, ele vai operar fechado. Tanto que o dimensionamento das correntes de atuação dos relés ali, tanto da função 50 como 51, ela vai ser em função do que a gente tem ali da simulação do sistema fechado, tá? Então essa abertura aqui do anel fictício é só para a gente conseguir definir aqui os direcionais, tá? Essa prática ela é encontrada ali na bibliografia. Então, nesse anel aqui, primeiro eu vou seccionar ele em cima, tá? Vou fazer a coordenação desses relés aqui circulado em vermelho, no mesmo sentido do fluxo de potência. Se eu seccionar esse cara aqui, ele vira um sistema radial, né? Um sistema radial onde a geração vem aqui da barra A, da B, e vem até o final aqui. Então o fluxo de potência ele se dá nessa direção. Eu vou definir aqui o sentido aqui o direcional dos relés aqui, né? A direção de atuação dos relés na mesma direção. Então ela fica dessa forma aqui, ó. Porque o sistema ele começa na A, ele dá o fluxo de potência, ele dá toda essa volta e termina aqui nesse ponto aqui onde eu abri o anel. A mesma coisa agora a gente faz na outra direção, tá? Então dois sistemas radiais em oposição. Agora eu vou abrir aqui embaixo o anel, tá? Vou fazer outra abertura fictícia aqui e vou... então o meu sistema ele começa aqui na barra A, na B, C, na D e termina até nesse ponto aqui onde eu seccionei. O sentido do fluxo de potência ele vem nessa direção aqui. Logo, o direcional aqui de todos os relés, né, o R3, o R7, o R10 e o R6, ele segue também essa mesma direção aqui. Aqui está o resultado, tá? Então o resultado final com todas as coordenações que a gente fez, tá? Todos os direcionais. A única questão aqui, tá? O que eu fiz aqui, se vocês notarem, o R3 e o R4, ele tá com a setinha nas duas direções. E aqui a gente tinha definido que o R3 era nessa direção e o R4 era nessa direção aqui. Tá, e esse seria o certo, só que nesse sistema aqui, como eu não tenho geração aqui nas barras C, D e E, então para um curto-circuito qualquer aqui que ocorra aqui entre os pontos A e B, a corrente elétrica ela nunca vai vir daqui, né, dessa parte aqui do sistema em direção ao trecho de curto-circuito aqui na linha AB, né, que nem a gente viu na aula passada, lá da simulação. Eu simulei um curto aqui nesse trecho aqui, e a corrente que vinha aqui desses dois lados aqui era zero, porque eu não tenho nenhum gerador na barra C, nenhum na barra D e nenhum na barra E. Então, para qualquer curto-circuito que ocorra, a corrente elétrica e o fluxo de potência aqui nos relés R3 e R4 ele vai sempre estar nessa direção aqui, né, da seta vermelha. Então, para o R3 nessa direção aqui e para o R4 nessa direção. Logo, eu não preciso que esses dois caras aqui eles tenham direcional. Eles podem ser simplesmente função 50 e 51 sem direcional. Então, ele é representado pelas duas setas aqui. Né, isso quer dizer que está sem direcional. A mesma coisa para R1 e para R2, eles não têm necessidade de ser direcional, porque se ocorre um curto aqui, por exemplo, a corrente ela vem toda daqui para cá, a corrente que vem de cá é zero, se ocorre um curto aqui em qualquer ponto aqui, né, da direita da barra B, a corrente elétrica ela também sempre vem nesse sentido aqui. Se eu tivesse algum gerador aqui na barra C, na D ou na E, aí sim eu precisaria que esses relés aqui, o R3, o R4 e o R2, eles também fossem direcionais, né, porque aí se ocorre um curto aqui, por exemplo, veria a corrente de cá, né, dos geradores de cá, em direção ao trecho AB. Mas como no caso específico desse exercício não tem isso, então o R3 e o R4 não tem necessidade de ter o direcional que nem eu defini aqui anteriormente, só os outros relés, né, os outros estão de acordo com o que a gente definiu. Bom, agora eu vou fazer então a coordenação da função 51F, tá, para os relés aqui. Primeiro a gente vai fazer a coordenação para esse sistema aqui, ó, R5, R9, R8 e R4. Tá? Se vocês notarem bem, o fluxo de potência aqui, né, ele é dado pela essa seta vermelha aqui, né, então ele vem, que nem a gente viu no simulador na aula passada, ele vem sempre dessa direção aqui da esquerda
para a direita, tanto no trecho de cima como no de baixo. Se eu tiver uma sobrecarga ali, né, uma condição onde eu passo aqui a corrente de atuação do relé, o sentido do fluxo de potência ele também não vai inverter, né? Como eu falei, para esse fluxo aqui inverter, a carga nessa barra ela teria que ser muito alta, né? Até antes disso acontecer, a proteção já atuou. Então, nesse exercício a gente vai considerar aqui que o fluxo de potência é sempre nessa direção. Se ele é sempre nessa direção aqui, dessa coordenação aqui, R5, R9, R8, R4, né, que é dessa direção aqui, só o R4 e o R8 precisam estar coordenados para a função 51, né, que é o que tá mostrado aqui. Então, porque se eu considerar aqui, né, que eu abri a barra aqui, que nem eu tinha feito antes, né, que ele abriu o anel aqui, né, nesse ponto, a corrente é 467, aqui é 184, aqui é 102, aqui ela volta a crescer, 530. Então a corrente de atuação do R5, que deveria ficar aqui embaixo, né, que deveria ser o primeiro, ele vai acabar pulando aqui, ficando aqui para o meio. Então eu não tenho como fazer a coordenação da função 51 para esses relés aqui nessa direção. Agora para o R4 e para o R8 sim, que é o que interessa, né? Porque aqui a corrente é maior e aqui a corrente menor. Então o R4 e o R8 eles vão ficar dessa forma. Ó. O R4 sendo retaguarda do R8. Então se ocorre uma sobrecarga aqui nesse trecho aqui, quem atua primeiro é o R8, se ele não atuar, vai atuar o R4. E se ocorre uma sobrecarga nesse trecho aqui, quem vai atuar só o R4, né? E as retaguardas vão ser o R1 e o R2, que a gente vai ver mais no final do exercício, né? Então a questão é essa, tá? Na função 51, a sobrecarga no trecho BCD fica para R3 e R7, então R3 e o R7. E no trecho B e D ela vai ficar para R4 e para R8, tá? Se vocês notarem também, ó, o sentido do fluxo de potência é sempre nessa direção. O R5 e o R9 nunca vão atuar, porque eles vão estar sempre bloqueados, né, na função 51, que a sobrecarga é sempre nessa direção aqui, né, o fluxo de potência. E aqui embaixo o R6 e o R10 vão estar sempre bloqueados, né, porque o sentido do fluxo é sempre nesse lado aqui. Então, como eu falei na primeira aula lá, né, esse sentido de fluxo de potência é assim, e o do relé direcional é no sentido oposto, então a função 50 e 51 elas vão ser bloqueadas aqui pelo direcional. Outra coisa que eu esqueci de falar é que isso daqui, tá, ela vale só para a função 51. Para a função 50, aí sim, eu vou coordenar o R5 com o R9, com o R8 e com o R4. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó, que nem está no fim do gráfico aqui, tá? Então o R5 ele vai ter a menor I de ajuste, o R9 vai ser um pouco maior, o R8 um pouco maior e o R4 vai ter o maior I de ajuste, né? Instantâneo no caso, né, que vai ser da função 50. Então para a função 50, esse trecho aqui, ele vai ser válido, essa coordenação aqui, né, que vocês estão vendo aqui nesse esboço que eu fiz no Paint aqui, ela é válida. Função 51, então, relé R4, tá? O relé R4 ele estaria nessa posição aqui, e essa aqui é a premissa que eu vou adotar, tá? A corrente de atuação dele, obviamente, tem que ser maior que a corrente nominal do alimentador, né, para que ele não atue numa situação normal de carga, dividido por RTC, porque a corrente que o relé lê é uma corrente de secundária de TC, então eu tenho que dividir por RTC os dois lados aqui. E aqui menor, igual que a corrente de curto-circuito bifásica no final do trecho. Então se eu simular aqui, tá? Colocar os valores que eu achei, isso aqui é uma simulação do curto-circuito, tá? Então, o que seria o final do trecho para o R4? Se o R4 está aqui, o final do trecho para ele seria a barra E, né? Que seria onde tem o próximo dispositivo de proteção, né? Que seria o R8 que estaria aqui. Então, 9.681 amperes. Eu tenho aqui vindo do R4 8.300, então aqui eu entro com 8.300 dividido por 160. A corrente de triplo ela tem que ser maior ou igual a 2,92, tá? Como isso daqui é para a função, é a corrente de triplo da função 51, eu tenho que escolher um valor aqui bem próximo a esse daqui, né? Porque eu não quero tolerar uma sobrecarga muito grande. Então eu vou escolher um valor ligeiramente superior a 2,92, peguei o próximo valor inteiro que é 3, tá? Então essa corrente de curto aqui ela acaba nem influenciando muito no dimensionamento da corrente de triplo, porque eu sempre vou acabar escolhendo aqui a corrente de atuação aqui do relé próximo a dessa condição aqui, tá? Então eu tolero ali uma leve sobrecarga, né? Esse aqui é 2,92, eu vou tolerar provavelmente uma sobrecarga de mais ou menos uns 480 ou 500 amperes aqui, nesse trecho aqui, que é o trecho onde fica o R4. Agora para o relé R8, tá? O R8 ele estaria nessa posição aqui. A corrente normal aqui de carga é 184, tá? Que nem a gente viu antes aqui, ó, 184 para R8. E a corrente de curto-circuito no final do trecho, 6.694, mas a que passa pelo relé R8 é 3.398. Então eu coloco aqui, o RTC do relé R8 é 80.
Corrente de trip eu escolhi então ligeiramente superior aqui 2,5 amperes, tá? Então, aqui está o resultado, tá, dessa coordenação que a gente fez. Isso aqui foi plotado em MATLAB, depois eu posso disponibilizar o código, tá, para vocês verem. Eu até expliquei melhor como é que funciona esse código do MATLAB que gera essa curva ali nas minhas videoaulas que eu fiz ali no passado sobre o outro exercício que eu fiz, né, do sistema radial. Então, se vocês assistirem aquelas outras aulas lá de proteção, esse código vai estar bem explicado lá. Aqui eu simplesmente coloquei o resultado, tá? Então, o R8 aqui, o R4 mais atrás, o R4 é a retaguarda, então ele está com a curva em verde aqui, está mais em cima, e o R8, a curva em azul, está mais embaixo, tá? Então, para a função 51, esses dois caras aqui vão estar coordenados, R8 e R4. Outra questão aqui é que isso aqui é corrente de primário, tá? Se vocês não notarem aqui os níveis de corrente elétrica, isso aqui é corrente de primário. Tá? Quando eu tô, para mim garantir ali que a seletividade entre os relés ela está efetivamente acontecendo, eu tenho que comparar correntes de primário. Então aqui, por exemplo, 3 vezes 160 é 480 amperes, né? 3 era a corrente de trip do relé R4 e 2,5 do relé R8. Esse aqui é o RTC do relé R4 e o RTC do relé R8. Então se eu multiplicar aqui, eu vou ter essa corrente de atuação aqui, que vai dar mais ou menos por aqui, ó, 480. E essa aqui 200 amperes para o relé R8, que vai dar mais ou menos aqui, ó, 200 amperes aqui. Tá, então corrente de primário, para mim garantir que para qualquer corrente que está passando aqui de fato no alimentador, existe a seletividade, né, a coordenação entre o R8 e o R4 para a função 51. Já agora para o outro grupo de relés que faltou, né, que é o R3, o R7, o R10 e o R6, é o mesmo raciocínio, tá? O trecho aqui, o que eu tenho que garantir para a função 51 é a seletividade entre o R3 e o R7, né, assim como a gente fez antes para o R4 e para o R8. É válido a mesma coisa que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, para o R7, tá, a corrente normal aqui onde ele está é 102,29. Então, 102,29 dividido pelo RTC dele vai me dar isso daqui. A corrente no final do trecho dele aqui é 6,694, mas aqui passa por ele aqui vai indicar 3,596. Logo, dividindo aqui, fazendo as duas divisões, eu vou chegar aqui que a corrente trip do relé R7, eu escolhi aqui como 1,3 amperes, né? Aqui a mesma coisa para o relé R3, o R3 ele vai estar nessa parte aqui, a corrente normal de carga é 530, 6,954 para o curto aqui na barra C, né, que é o final do trecho. Escolhi a corrente de 3,4 amperes. Novamente aqui então plotei no MATLAB aqui as duas coordenações aqui, né, as duas curvas da função 51 para o R7 e para o R3, tá? Aqui está então o R3, como ele está mais em cima, ele tá como retaguarda do R7, tá? Então que é o que a gente deseja. E a corrente de atuação aqui de primário aqui 101,3 vezes 80 vai dar 104 aqui para o R7 e 3,4 vezes 160, que é o RTC do R3, vai me dar 544, que dá mais ou menos aqui, né, nessa posição aqui do gráfico, né? Esse aqui é 1000, né? 544 mais ou menos por aqui. Então garantimos a seletividade entre o R7 e o R3, que é o que nos interessa para esse trecho aqui, na função 51, tá? Na função 50, como eu falei novamente, a coordenação ela tem que ser desse jeito aqui, tá? Que nem está nesse esboço. Aqui eu já tenho plotado o resultado aqui da função 50, mas eu vou explicar na próxima aula ali como é que a gente faz ali a coordenação da função 50, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, se gostou desse vídeo, deixa o joinha, tá? Continua acompanhando as aulas aí. Na próxima aula a gente continua, e é isso aí. Obrigado, valeu!